uma líder de torcida universitária e rainha da beleza presa em um caso chocante. O bebê dela foi achado morto em sua casa em Kentucky. Lake e Snelling eram vistos como exemplos positivos nas redes sociais, mas agora ela enfrenta acusações ligadas a alegações graves, o que ela supostamente admitiu à polícia nessa história perturbadora. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Vou dizer logo aqui no início que ainda há muito que não sabemos nesse caso, que acabou de vir à tona em Kentucky. Mas o que sabemos nessa história é que uma criança perdeu a vida. E estamos falando de um bebê. Também sabemos, de acordo com as autoridades, que essa é a mãe do bebê. O nome dela é Laken Snelling. Ela tem só 21 anos. E esta foto foi tirada quando foi presa em Lexington, Kentucky. Até agora, ela parece ter sido liberada sob fiança. Agora, Snelling, com 21 anos, estudante da Universidade de Kentucky. Ela integra a equipe de torcida competitiva de acrobacias. Aqui está a página dela no site oficial dos Kentucky Wildcats, uma escola da Divisão 1 da Southeastern Conference. Agora, Snelling também parece ser uma rainha da beleza. As redes sociais dela mostram que ela está sempre postando sobre concursos de beleza e saindo com amigas, usando vestidos elegantes, como este aqui, que parece ser para o Kentucky Derby. Mas agora há grandes questionamentos sobre Snelling, e ela está sendo vista de uma forma bem diferente por causa da história que estamos falando hoje. Tudo começou em 27 de agosto, quando a polícia de Lexington foi chamada à casa dela por causa de uma denúncia de um bebê inconsciente. Segundo a polícia, a criança morreu no local. E de acordo com a emissora de televisão local, WLIX-TV, a polícia disse que o bebê foi encontrado dentro de um armário e há um mandado de prisão que a emissora analisou que afirma que o bebê estava enrolado em uma toalha dentro de um saco de lixo preto. O mandado continua dizendo que Snelling foi informada de seus direitos e ela teria admitido ter dado à luz aquele bebê. Em seguida, ela disse que escondeu o nascimento, limpando as evidências e colocando todos os itens de limpeza dentro de um saco de lixo junto com o corpo do bebê, que estava enrolado em uma toalha. Agora, no momento desta gravação, não está claro qual é a causa da morte do bebê. Também não sabemos qual era a idade do bebê quando Lincoln Snelling supostamente deu à luz essa criança. Agora, 4 dias depois que a polícia foi chamada pela primeira vez à casa de Snelling, onde descobriram essa criança morta, eles a prenderam. Isso ocorreu em 31 de agosto. E agora, ela é acusada de abuso de cadáver, adulteração de provas e ocultação do nascimento de um bebê. Não se sabe o quanto Snelling foi aberta sobre a gravidez, mas pelas redes sociais, reconheço que isso mostra só parte da história. Parece que ela parou de postar fotos dela mesma em abril deste ano no Facebook. E aqui está a última postagem dela no TikTok, de junho. É uma foto com emojis que a descrevem. No canto inferior esquerdo, abaixo de metas, há um emoji de mãe com criança. Novamente, não sabemos ao certo o que ocorria na vida de Snelling, mas vimos fotos com um homem. Não está claro se esse é o pai do bebê. E não está claro o que ele supostamente sabia, não só sobre Snelling estar grávida, mas também sobre o nascimento dessa criança. No momento desta gravação, ninguém mais. Acabamos de saber que Snelling pagou fiança hoje, de acordo com documentos judiciais obtidos pela WLIX-TV em Kentucky. Snelling foi solta após pagar fiança de $100 mil e agora mora com os pais. Ela não precisará usar uma tornozeleira eletrônica. A polícia diz que o legista local divulgará os resultados e a causa da morte dessa criança quando os resultados da autópsia forem concluídos. Agora, quanto às acusações que Snelling enfrenta neste momento, ela não está sendo acusada de matar essa criança até o momento desta gravação. Não se sabe como a criança morreu ou quais acusações ela enfrenta. Abuso de cadáver e adulteração de provas físicas, ambos crimes de classe D, segundo a lei do Kentucky. Segundo um site estadual, essas acusações geralmente resultam em penas de prisão de 1 a 5 anos. Agora, quem se junta a nós é o promotor e ex-vice-procurador-geral do estado de Ohio, Mark Weaver.
É sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime, Mark Weaver, para falar sobre casos que são tão difíceis de ler a respeito. Quando você analisa esse caso, ainda não sabemos a causa da morte até o momento desta gravação. Quando a causa da morte for revelada, como isso pode impactar o caso? Para começar, que tragédia, que caso horrível. Argumentei um caso na Suprema Corte de Ohio com fatos parecidos há alguns anos. É simplesmente de partir o coração que essa criança não terá a chance de crescer e ter uma vida plena. O que não sabemos é se essa criança foi morta ou se ela nasceu viva. E dependendo do que a autópsia nos disser sobre a saúde dessa criança ao nascer, isso vai influenciar a decisão do promotor sobre quais acusações apresentar. Não quero sugerir que essa jovem matou o bebê dela. Já vimos outros casos de grande repercussão, incluindo aquele que eu defendi na Suprema Corte de Ohio, onde essa era a acusação. Os promotores estão avaliando isso agora. E a outra novidade, enquanto estamos gravando isso, é que foi estipulada uma fiança de $100 mil para ela. Ela pagou a fiança, segundo a WLEX-TV, com o documento do tribunal, ela vai morar com os pais, sem tornozeleira eletrônica. O que acha dessa decisão sobre ela? Nosso sistema presume inocência até prova em contrário. A fiança deve garantir 2 pontos. Você costuma ir a todas as audiências, além disso, representa risco ao público. Esse segundo fator é bem óbvio. Ela não representa risco ao público, diferente de quem comete assassinatos, como atirar em pessoas de um carro. Esses sim são perigosos. Então esse não é o caso aqui. Mas queremos garantir que ela realmente volte. Com as acusações feitas até agora, não há razão para fugir para outro país ou algo parecido. Se ela souber de fatos que sugiram possível acusação de assassinato, o juiz pode querer que tivesse uma tornozeleira eletrônica. Vamos supor, não sei quanto tempo leva a autópsia, mas se revelar algo que indique crime ou sobre como esse bebê, cuja idade desconhecemos, morreu, aprenderemos mais detalhes. E vamos supor que isso vire um caso de assassinato, o que não é no momento. Quero dizer, quão rápido isso pode mudar em relação às acusações e ao valor da fiança dela. Sim, se eles aumentarem as acusações, e a autópsia pode ser feita em apenas alguns dias. Autópsias, normalmente, dependendo da quantidade de casos no local onde são feitas, podem ser realizadas em 1 ou 2 dias e você tem resultados bem rápidos. O que demora é o envio de amostras de sangue e tecidos para exames toxicológicos para detectar drogas ou outras substâncias. Duvido que esse seja o caso aqui. O perito legista vai conseguir decidir bem rápido se essa criança estava respirando ar quando morreu. Se este for um caso em que essa jovem não deu os cuidados adequados ao bebê, porque Kentucky tem a lei do nascido vivo aprovada em 2021, que exige que tanto os profissionais de saúde quanto os pais forneçam o sustento adequado a um bebê que nasceu, ou se decidirem que o bebê estava respirando ar e então algo impediu que ele continuasse respirando, isso seria uma acusação muito séria. Promotores agiriam rápido para levar o caso ao grande júri, obter novas acusações e obrigar o juiz a fazer nova audiência de fiança. Ela também é acusada de ocultar o nascimento de um bebê. E, você sabe, claramente, se esse fosse um caso em que ela teve a criança em casa, como no que ela está sendo acusada até agora de encobrir, sabe, a limpeza disso e tudo mais, eu entendo isso. Mas do ponto de vista da lei, qual é a diferença entre alguém que é apenas muito reservado, quis ter um parto em casa, e algo que chega ao ponto de ser ilegal, quando você oculta o nascimento de um bebê? Essa lei é relativamente nova. Atua em Ohio, onde não temos algo equivalente. Mas só de ler as notícias e acompanhar casos criminais tem se tornado cada vez mais comum, ou pelo menos mais divulgado, que jovens mulheres que não pretendiam engravidar e não querem que as pessoas saibam que estão grávidas, ocultem essa gravidez e depois o nascimento. E se você está simplesmente fazendo isso porque quer criar seu filho, sabe, em sigilo, sem que o mundo saiba, nenhum promotor vai apresentar essa acusação. Os elementos e o espírito por trás dessa acusação são de alguém que oculta o nascimento de um bebê e esse bebê acaba morrendo ou precisando de cuidados médicos e não está sendo devidamente cuidado.
Então, como promotor, alguém que precisa tomar decisões sobre acusações, eu não me preocupo com alguém que dá à luz um bebê e não envia um anúncio de nascimento por e-mail. Eu me preocupo com alguém que dá à luz um bebê, esse bebê morre e essa pessoa não informa as autoridades sobre isso. O que você acha dessa acusação contra ela? E nós não sabemos o que estava acontecendo na vida dela. Não sabemos se há outras circunstâncias, não sei o que seria, mas algo que fizesse você pensar: ok, agora entendo melhor. Talvez você teria mais simpatia por ela do que as acusações sugerem. Mas você sabe, essa pessoa está sendo acusada de ter uma criança morta. A criança é colocada em um cobertor dentro de um saco de lixo com produtos de limpeza. O que mais chama a sua atenção sobre o que ela está sendo acusada até agora e o quão grave, certamente é grave, mas o quão graves são as acusações que ela está enfrentando? Quando um criminoso esconde o que aconteceu com o crime, essa é uma forma dos promotores mostrarem consciência de culpa, que você sabe que fez algo errado. E esse é um dos fatores que pode estar presente aqui. Agora, eu revisei algumas das redes sociais sobre esse caso e há muitos promotores no tribunal das redes sociais que estão tentando fazer suas próprias acusações. Mas o tribunal em que eu vivo é o tribunal da lei. Em Kentucky, como em outros estados, promotores devem provar os casos além de dúvida razoável, e um promotor inteligente vai analisar todos os fatos antes de decidir quais são as acusações adequadas. Então, fico hesitante em opinar ou supor que, de alguma forma, havia mais responsabilidade criminal do que o que já foi acusado. Dito isso, esse tipo de acusação é feita para colocar a pessoa sob custódia judicial para uma audiência de fiança, para que então você possa buscar acusações potencialmente mais graves. Na verdade, essa era a minha próxima pergunta. Porque ela foi presa cerca de 4 dias após a polícia ser chamada pela primeira vez à casa dela, por causa do bebê inconsciente que já estava morto. E agora ela está sendo acusada de maus tratos, claro. Mas por que acusá-la disso, em vez de talvez esperar mais alguns dias para ver qual foi a causa da morte, para saber se é um caso de assassinato ou não? Acusar alguém de uma infração menor traz vários resultados. Primeiro, você coloca essa pessoa diante de um juiz, ficando sujeita às condições de fiança. Então, agora temos isso. Segundo, você avisa essa pessoa de que estamos investigando ela. E se você começar a adulterar ou eliminar provas, isso será uma acusação adicional. Terceiro, é preciso informar o mundo sobre o que ocorre aqui, a menos que haja motivo contrário. Em casos de crime organizado ou compra de drogas, às vezes você prefere manter a investigação em sigilo. Neste caso, você quer mostrar ao mundo que há um problema, evidências e que providências estão sendo tomadas. Parece que os promotores em Kentucky fizeram isso. Há muitas perguntas nessa história sem resposta. Espero que, com o tempo, descubramos mais sobre o que acontecia na vida dela, os motivos e se ela realmente é culpada do que está sendo acusada, mas sabendo que você já processou casos parecidos com esse e que, infelizmente, essa não é a primeira vez que ouvimos uma história assim. Quero dizer, qual é o motivo que você já viu no passado para jovens mulheres se encontrarem nessas situações que talvez elas não quisessem estar ou não previram que iam passar por isso? Mas então, como elas chegam ao ponto de algo assim acontecer? O ideal na lei, não necessariamente na moralidade, mas existem consequências quando as pessoas têm relações sexuais fora do casamento ou quando não estão esperando ter um filho. O controle de natalidade geralmente evita o nascimento de crianças. Às vezes, ocorre aborto. Neste caso, essa jovem pode, estamos aguardando evidências, ter tomado a decisão de que simplesmente não queria ser mãe, que é muito jovem, que tem a vida toda pela frente, mas há outra pessoa envolvida. Isso é algo que os promotores e todos nós temos que lembrar, que quando uma mulher está grávida, agora há outra pessoa, outra vida envolvida, e isso é algo que todos nós devemos levar muito a sério. E quais opções normalmente existem? Porque eu também tenho visto isso nas redes sociais hoje, onde há lugares, como um corpo de bombeiros em alguns estados, onde você pode, se tiver uma criança e, por qualquer motivo, sem julgamento, você pode deixar o bebê, e então os bombeiros podem encontrar algo para ele. Quero dizer, normalmente, quais são as opções disponíveis para alguém que esteja em uma situação como a que, supostamente, essa mulher estava no Kentucky? Sim, Kentucky e vários estados têm essa lei.
e é uma opção maravilhosa para jovens mulheres que se encontram grávidas e não querem ser mães. Há tantos casais que adorariam adotar um bebê. Então, às vezes, quando falo com jovens em grupos, lembro-os dessa opção. Se conhecerem alguém que está grávida e não quer estar grávida, em vez de fazer um aborto ou se preocupar com como é a adoção, você pode levar essa criança para um lugar seguro, normalmente um hospital ou um posto de bombeiros, e as pessoas imediatamente cuidarão dessa criança. Essa era uma opção em Kentucky. E uma das proteções que a lei oferece é que, se você fizer isso, não será acusado de abandono ou de colocar a criança em perigo, desde que você deixe uma criança saudável no local designado, onde alguém possa ajudar essa criança. Você pode ir embora e outra pessoa vai criar essa criança. Sabe, eu presumo só com base em, e eu sei, você não deve presumir, mas só com base em quem ela era nas redes sociais. Ela tinha amigos, ela estava em público. Essa não era uma pessoa que, pelo que parece, estava escondida, sabe? As pessoas sabiam que ela estava grávida. Você presumiria nos últimos meses. Quem mais poderia ser, eu acho, responsabilizado se soubessem que ela estava grávida? E então, sabe, você continua essa investigação como promotor. Quem mais você poderia considerar que poderia enfrentar acusações se soubessem de algo relacionado a essa gravidez? Ou talvez que ela não estava feliz com isso. O pai da criança e os pais dessa jovem são, obviamente, pessoas que precisam ser ouvidas. Eu fiz pós-graduação e faculdade de Direito no estado de Delaware e me lembro de um caso, já faz provavelmente uns 20 anos, em que um casal foi a um hotel perto de onde eu morava, em Newark, Delaware, onde a mulher deu à luz e logo colocou o bebê em uma lixeira, onde ele morreu. E, nesse caso, os promotores buscaram a pena de morte tanto para o jovem quanto para a jovem. Eles fizeram um acordo por outras acusações, o que mostra como pode ser sério conforme os fatos. Ainda não temos esses fatos. Não devemos tirar conclusões, mas é algo sério. Se eu liderasse a investigação, buscaria saber quem é o pai, o que ele e seus pais sabiam, assim como os pais da jovem. Se uma reportagem mostrar essas pessoas contratando advogados e evitando a polícia, é mais um sinal de que algo está errado. E eu sei que você atua principalmente em Ohio. Li que esses eram crimes de classe D, em Kentucky, e que poderiam acarretar uma sentença de prisão entre 1 e 5 anos. Se este não é um caso de homicídio, o que você acha do tipo de pena de prisão, se houver, que essa mulher pode enfrentar se for considerada culpada? Na maioria dos estados, para crimes de menor gravidade, existe uma presunção padrão de que o juiz não os envia para a prisão, que na verdade o juiz busca uma alternativa mais ou menos restritiva que não seja a prisão. Se as acusações forem agravadas, a presunção é de prisão, ela não é criminosa habitual. Não há evidências de que essa pessoa seja uma onda de crimes, como poderíamos ver em alguém que é membro de gangue ou um predador em série contra crianças. Parece uma situação horrível para ela, mas ainda assim precisa ser responsabilizada pelo ocorrido. E enquanto você se prepara para processar um caso como esse, pode planejar e pensar consigo mesmo o que a defesa pode argumentar. E se isso voltar e não for assassinato, embora haja evidências coletadas na cena que fizeram a polícia acreditar nessas acusações contra ela. O que você acha que um advogado de defesa argumentaria ao montar um caso com fortes evidências científicas contra ela? Primeiro dirão que ela não estava em seu estado mental adequado, mas isso não será suficiente para declarar incompetência. Seria preciso estar realmente fora de si para não ser considerado criminalmente responsável. Mas pode haver um apelo ao júri na esperança de que eles sintam pena dessa jovem que se encontrou grávida. Talvez o pai não esteja presente, ninguém sabe. Consigo imaginar um advogado de defesa tentando gerar simpatia nos jurados para que algum vote pela absolvição por compaixão. E isso resulta em um júri empatado. E agora o promotor fica incentivado a fazer uma proposta melhor por meio de uma negociação de acordo. Eles precisarão encontrar os fatos. O advogado apresentará o que melhor defende ela. Mas se você dá à luz a um bebê, você tem a obrigação legal de cuidar desse bebê. E se as evidências mostrarem que ela não cuidou, ela tem algum nível de responsabilidade criminal, independentemente de ter causado ou não essa morte. E para você, falando da parte do júri, isso é se adiantar um pouco, porque ainda há muita informação que precisa ser revelada. Mas em um caso como esse,
Qual é o tipo de jurado que, como promotor, você procuraria durante o processo de seleção e tudo mais? Quando os promotores se encontram para beber ou comer, sempre falamos sobre isso. Qual seria seu jurado ideal nesse caso? Quem você gostaria de ver? E às vezes nosso instinto está certo, às vezes estamos errados. Me parece que a defesa vai querer mulheres jovens que poderiam se ver nessa situação, que poderiam acordar um dia grávidas, sem querer estar grávidas, e que a promotoria quer pessoas mais voltadas para a lei e a ordem. Essas são as regras. Se fizer sexo, assuma a responsabilidade. Provavelmente há um jurado mais velho, possivelmente homem, com mais experiência em frequentar a igreja. Esses são os assuntos que os promotores discutem quando se reúnem. E eu sei que ainda estamos esperando essa autópsia e vamos ver o que você sabe, o que ela vai dizer. Com certeza, isso influencia bastante os rumos que tudo pode tomar. Qual prazo você esperaria, sabendo que ela foi presa, teve fiança hoje e pode pagar para haver julgamento e possível condenação? Promotores não são imunes à mídia. Eles sabem quando as pessoas estão falando sobre um dos casos deles, e isso tende a fazer com que o caso ande mais rápido. Se isso deveria acontecer ou não, podemos discutir depois, mas os promotores sabem da pressão da mídia e das redes sociais. Isso indica que vão pedir para quem faz a autópsia analisar rapidamente e com atenção. Na próxima semana saberemos se surgirão novas acusações. Vamos acompanhar essa história. Mark Weaver é ótimo tê-lo no Law and Crime, especialmente para analisar casos difíceis como este. Obrigado. Isso é o On The Case do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.